Tema: os pioneiros adventistas e as mídias. Para isso, eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso querido e amado professor, Dr. Jean Zukalski. Nós gostaríamos de dedicar um tempo para analisar um pouco sobre os pioneiros adventistas e a mídia. Tem uma frase que me chamou a atenção, estudando sobre o assunto, que diz o seguinte: as pessoas não apenas deixaram de comprar aquelas coisas antiquadas chamadas livros, mas até mesmo de lê-las. No futuro, os livros, tanto os pequenos como os grandes, serão considerados como um grande mal. Não haverá empresários da imprensa. A imprensa em si terá deixado de existir. O que me chama a atenção nessa frase é que ela foi dita por William Blackwood em 1844. Hoje nós poderíamos até imaginar que seria uma profecia para o futuro. Por que William está falando sobre isso? Algumas coisas são interessantes. Houve uma pequena revolução na questão das mídias no começo do século XIX. Nós temos 1830, desenvolvendo ali de forma direta fotografia, a impressão colorida e várias outras novidades na área de mídia nesse período. E agora ele olha, quando ele está falando aqui livros, página impressa, ele está trabalhando com aquele modelo, somente sem figuras, sem nada colorido. Ele fala: isso daí vai acabar, isto vai morrer. Ele está no ápice da tecnologia do seu tempo. Os jornais começam a ter anúncios, em alguns até coloridos. Isso era o máximo para o tempo. A minha questão é analisar como é que os pioneiros adventistas se relacionavam no seu tempo com as novidades da mídia. Então, o nosso objetivo vai ser analisar o uso da mídia pelos pioneiros adventistas, como eles usaram o que tinha de última novidade no seu tempo em relação à mídia. Os nossos objetivos específicos serão ver um breve histórico do desenvolvimento da mídia, realmente breve, só ter uma olhada geral, ver a mídia no movimento milerita, a mídia no movimento adventista, e depois algumas considerações de Ellen White sobre a questão de mídia. Antes de Gutenberg, que no mundo ocidental, muito embora já no mundo oriental havia uma imprensa similar à de Gutenberg já há um bom tempo, no mundo ocidental, antes de Gutenberg, o que nós temos é basicamente a comunicação verbal como principal centro de mídia. É a primeira coisa. Então há uma tradição oral onde é passado de pais para filhos, e depois nos espaços públicos em Israel, nas portas das cidades, ali é onde você tinha todas as notícias, anúncios, comunicações. E até se você vai lá em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, uma das frases é que o seu marido é elogiado às portas. Os negócios eram feitos ali, as novidades ocorriam ali. No tempo de Jesus, as praças se tornam um dos grandes centros na maioria das cidades gregas. Eles tinham sociedades, clubes, mas nas próprias praças onde tinham centros comerciais eram realizados as informações. Você queria saber de alguma coisa, ali era o local. Um pouquinho mais para frente, surge na Idade Média um novo sistema, o sistema de trovador. Trovador era alguém que colocava as notícias em forma de poesia e música. E ele agora ia de cidade em cidade, cantando nas praças, anunciando as novas.
E é bem interessante nesta questão que os trovadores eles procuravam usar um sistema melódico e harmônico bem simples, que fosse fácil de memorização, aonde as pessoas poderiam ouvir e, devido à melodia simples, gravar isto e conseguir memorizar aquilo que eles estavam falando e passar para os outros. Esse sistema simples, melódico e harmônico dos trovadores, um dos pontos em que Lutero vai usar muito ao construir a sua estrutura de música. Havia também os teatros, aonde se tinha ali um centro de comunicação. As artes dos templos também eram um aspecto midiático. Nas escolas filosóficas, e não poderia deixar de ter um material impresso. E houve um desenvolvimento, mas este material impresso ele era de difícil produção, não era tão fácil assim. Por exemplo, na Idade Média, um copista conseguia copiar em média 2 a 3 páginas por dia, num trabalho bem feito. Então você imagina agora a produção de um manuscrito, de um livro. De repente vem a imprensa de Gutenberg, e aquilo que era difícil se torna fácil. Há uma estatística de que de 1500 a 1530 foram produzidos mais de 30 mil livros. Se nós olharmos para a época, é uma grande revolução. Agora existem livros, panfletos, um pouco mais para frente surgem os jornais, e com os reformadores, de forma especial, surgem os cartoons, que eram crítica que eles faziam, principalmente do clero. Depois esses cartoons serão usados de forma geral, principalmente para fazer crítica política, e são formas midiáticas no período de Gutenberg. Eu falei para vocês, seria rápido apenas para nós contextualizarmos. Quando nós chegamos no período milerita, nós pegamos alguns desenvolvimentos. As principais mídias da época são jornais e panfletos. Isso é o ápice, é aquilo que alcança todo mundo. Os Estados Unidos, acompanhando principalmente a Europa, ele tinha no final do século XVIII mais de 3 mil jornais. É bem significativo quando você olha isso. E havia um outro detalhe interessante dentro dos Estados Unidos, com livros e panfletos. O centro, na maioria das cidades americanas, de informação, de mídia, eram os correios. Ou seja, você publicava alguma coisa, você podia mandar pelo correio, pago, e ali ficava, e cada um ia lá e pegava e levava para si, ou você mandava pelo correio a ser pago. Então você chegava no correio, olhava ali o que tinha à disposição e pagava a postagem e ia embora. Então a maioria dos jornais e livros eram feitos desta maneira. Deste grupo surge o que depois se torna uma religião chamada Conexão Cristã, no aspecto religioso. Eram pessoas de pensamento independente que começaram a publicar e mandavam para as principais cidades americanas, e os outros iam lá, pegavam aquela literatura, lia, comentava sobre aquilo, e agora também mandavam para as principais cidades americanas, respondendo aquilo que o outro escreveu. E assim se criou uma conexão independente, sem ligação com nenhuma igreja, e depois se torna até um movimento. No movimento adventista nós temos alguns que vieram desse movimento da conexão cristã. Esta parte aqui, jornais, panfletos, era número 1 da mídia no tempo dos mileritas.
Nesse período surge também a impressão colorida. Isso é significativo. A partir de 1800, 1805, surge esta nova forma. Era caro fazer isso, era o top de linha. E para você fazer um banner, também era muito caro. Outras formas de mídia eram teatro, dramaturgia. Eles organizaram várias sociedades de literatura, aonde ia se fazer a promoção das ideias filosóficas, romances e etc. Havia várias sociedades desse tipo. Especialmente no mundo religioso surgiram as chamadas campais. As campais eram realizadas perto das grandes cidades e o objetivo era chamar a atenção das pessoas, e elas iam ali e as principais ideias religiosas e filosóficas da época eram discutidas nessas campais. Os metodistas eram os grandes líderes dessas campais, mas todas as religiões faziam, e eles tinham não uma união formal, mas a maioria dos pastores de diferentes denominações muitas vezes se reuniam e faziam uma campal. Então haviam pregadores de diferentes denominações na mesma campal apresentando. Você vai ver que Guilherme Miller vai usar muito esse modelo aqui, liderado por Joshua Himes. Surge no século 17 o que é chamado The Magic Lantern Slides. O que é isso? É o começo do que se torna o nosso projetor de slides. Então, a princípio era com uma luz a vela, não tinha ainda eletricidade, tá? Era ali um sistema onde havia um refletor. Aqueles que já fizeram espeleologia e usaram carbureto com aquela lanterna no capacete vão entender, era o mesmo princípio. E agora eram colocados em vidro, eram pintadas imagens, e essas imagens eram colocadas entre a transmissão, e havia uma lente que ampliava. Isso aqui é algo que nós poderíamos imaginar assim recente. Não, já no século XVII havia isso. Só que no século XIX ainda era um processo muito caro. Ele vai se tornar popular, onde se fizeram algumas infantis a partir de 1880. Fizeram algumas simplesinhas para crianças. Logo depois surge na criatividade algumas placas onde haviam uma sequência de imagens, aonde iria se passando, de onde veio a ideia de se fazer o filme. Algumas delas eu não coloquei aqui, tinham 3 lentes. Então, além de ter uma sequência, se abria a primeira lente, passava a primeira sequência, aí passava na segunda lente, passava na terceira e já tinha carregado a de cima. Ou seja, era possível fazer uma sequência sem interrupção, colocando ali. E esse era um material muito caro. Só realmente a sociedade, aqueles que realmente tinham direito, a alta sociedade, tinham condições de ter esses essas lanternas mágicas. Nesse período começam a ser desenvolvidos de forma direta, colorida, o uso de banners ilustrativos. Os milleritas usam muito isso. Nós temos lá em Aurora, que é a universidade que controlada pelo movimento liderado por Joshua Himes, da igreja adventista, não adventista do sétimo dia.
Eles têm uma coleção com mais de 40 banners. Quando eu estive lá fazendo pesquisa, era bem interessante. Você ficava até triste de ver. Uma sala mais ou menos desse tamanho, muito pequena, tudo lá empilhado, jogado, sem muito cuidado. Material riquíssimo. Esses banners, uma parte deles, a maioria deles era feita de tecido, um tecido bem grosso e não de papel como poderíamos imaginar. O tamanho pequeno, que seria mais ou menos o tamanho desse púlpito, ou um pouquinho maior, tinha alguns de papel. Maior do que isso, eram feitos de tecidos. O grande nome promovendo o millerismo é esse aqui, ó, Joshua Himes. Joshua Himes, ele é exposto à mensagem de Miller, e agora ele coloca Miller na mídia da sua época. O que havia de último na mídia, como por exemplo banners e tudo isso, ele usa. O que é que ele não usa? Ele não usa aquele projetor de slides. Por que ele não usa isso? Por que ele não produz? O objetivo dele era alcançar o máximo de pessoas, e aquilo ali tinha um nicho muito pequeno que teria condição. Então Joshua Himes, um homem de visão, ele pega da mídia aquilo que era possível propagar para o máximo de pessoas. Então livros, panfletos, jornais, revistas e banners, isso ele faz e não economiza. E organiza também campanhas. Ele tinha uma equipe pronta. Guilherme Miller só chegava e pregava, não fazia mais nada do que isso. Então ele organiza grandes eventos. Então rapidamente, de 1840 para frente, o millerismo se espalha. E não era só Miller pregando. Ele organizou eventos nas principais cidades americanas, mesmo sem ter a presença de Miller. Ele publicou os materiais de Miller, banners, livros, folhetos, e mandou para o mundo inteiro, conhecido da época. Ele ia no navio, punha lá e falava: olha, isso aqui vai para a Austrália, leva, isso aqui vai para leva. E era a maneira deles de levar o evangelho a todo mundo. Aqui tem apenas alguns exemplos desses banners que eles usavam. Esse aqui é o mais conhecido, banner de 1843. Você percebe, aqui a qualidade não fica tão boa, mas ele é colorido. E era muito caro na época. Aqui um outro exemplo do soldado cristão. Tá? Este banner aqui, ele tem aproximadamente o tamanho deste quadro que nós temos aqui na frente de lâmpadas. Para você ter uma ideia. Na época, algo caríssimo. Era o top do que ele podia usar em termos de mídia e propaganda. E aqui nesse quadro ele trabalha Apocalipse e ali um pouquinho de Daniel, onde tem cavaleiros, selos e etc. Aqui é um quadro que é um pouquinho maior que aquele, onde eles fizeram uma linha profética, a linha do tempo profético, com todos os eventos e todos os acontecimentos. E revistas. Eles tinham Midnight Cry, The Present Fruit e várias outras revistas que eram publicadas anunciando a volta de Cristo. Joshua Himes não economizou. Se nós fôssemos olhar Joshua Himes, ele era aquele que usava o top da mídia do seu tempo para pregar o Evangelho. Quando nós chegamos no movimento adventista sabatista, que vai de 44 até 63, quando a igreja é organizada, nós continuamos com a mesma política dos milleritas. Ou seja, o que eles procuraram usar? Aquilo que fosse fácil e veloz na propagação da informação. É por isso que você vai ver nesse período, novamente, o que predomina: livros, panfletos e jornais.
Isso é o que predomina dentro desse período na igreja. Cartoons, fotografia, dramatização e projeção não existe nesse período no movimento adventista. Por quê? Porque não cumpre o propósito que eles tinham. Eles imaginavam Jesus voltando quando? Nos seus dias. Então eles iam usar da mídia aquilo que fosse o mais fácil e o mais rápido e que tivesse realmente uma abrangência muito grande. Então por isso que o foco deles estava em livros, revistas, jornais e também em banners. Nós temos aqui a primeira impressão de Ellen White. Hoje você olha que coisa horrível, né? Mas na época era top. Essa diagramação e essa organização, a mensagem para o pequeno rebanho. Aqui nós temos a republicação do chart de Miller em 1850. Mais para frente nós vamos dar uma olhadinha nisso, o que aconteceu. Aqui nós temos em 1863, nós temos uma simplificação daquele gráfico. E os adventistas perceberam que eles eram bem focados na questão de mídia. O gráfico anterior, ele não comunicava bem para as grandes massas. Havia muita informação que era para estar num jornal e não num banner. Você veja um desenvolvimento de pensamento midiático ali nos adventistas. O que é que ele precisava num banner? Apenas aquilo que fosse central, porque num banner quem ia conseguir ler essas letrinhas aqui? Ninguém. Então eles simplificaram e passaram a ter o quê? Só os pontos chaves e centrais. O que eles faziam com isso? Eles publicavam e mandavam para os líderes das igrejas para pregarem na escola sabatina em pequenos grupos. Então cada um tinha o seu kit, seu banner para pregar o evangelho, pregar as profecias. Aqui é um outro, devido à imagem ele está ruim, mas focando mais ainda apenas o visual, com pouquíssima informação, apenas essencial para leitura. Quando nós chegamos no período de Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 1863 até 1915, estou vendo o período em que Ellen White está viva, novamente o foco está aqui. O que é que eu posso usar da mídia que é fácil e rápido e alcance o maior número de pessoas? O que é que eles tinham? Livros, panfletos. E esse é o grande foco nesse período. Jornais também é usado. Fotografia. A partir de 1830 surge a fotografia e era algo muito caro. Então, pouquíssimo se vê dentro do adventismo no uso de fotografia. Dramatização se começa a usar nesse período. E aí um pouquinho para frente nós vamos dar uma olhada quais são os problemas que ocorrem dentro do adventismo nesse sentido. A Magic Lantern, quando chega no final do século XIX, isso aqui se torna barato. Já não é uma tecnologia, e em várias casas houve uma produção, e eu até ia propaganda, não sei se eu pus ali, para crianças, onde cada família podia comprar para passar para os seus filhos. E é interessante que agora os nossos evangelistas passam a usar slides no finalzinho do século XIX, especialmente no século XX. Nós temos slides entre 1905 até 1915,
prontinhos ali, cópias, e eu vou mostrar algum deles aqui para vocês. Cartoons, nós não usamos, praticamente não existe dentro do Adventismo, nem nos jornais ou revistas, não é usado nenhum tipo de cartoon pelos pioneiros. O filme surge ali no finalzinho do século XIX e início do século XX. Uma mídia muito cara, estava no seu começo. O que é que a igreja usa disso nesse período? Nada foge do propósito da igreja. É algo que não é fácil, é caro, não é todo mundo que tem, então, não, o foco deles é atingir o máximo de pessoas. Aqui nós temos alguns exemplos apenas. Esse é o primeiro quadro, o caminho da vida, depois ele é mudado, esse quadro, eu não pus o outro aqui. Aqui eles colocam e mandavam para a igreja, isso daqui está a semana em várias línguas. Qual era o objetivo deles com isso? Mostrar que na maioria das línguas o sábado é sábado, e em todos os países sem comunicação todos tinham uma semana de 7 dias, e chegaram a tribos, e quando eles chegaram lá, todos estavam no mesmo dia da semana. Então esse foi um trabalho que foi feito para mostrar o que? O sábado não se perdeu com o tempo. É bem interessante. Ali ele ficou assim porque é um quadro bem grande, ele era dobrado e mandado para evangelismo para os irmãos. Esse aqui é um outro quadro que foi preparado da queda à redenção. Então se começa a usar mais nas nossas publicações. E aqui são slides. Esses slides aqui é uma coleção que se tem lá em Loma Linda, aproximadamente 1905 até 1915. Esses slides usados no evangelismo. Aqui dá para vocês perceberem o que seria isso aí. Estátua de Nabucodonosor, Daniel 2. Aqui passou, aqui nós temos o tipo e o antitipo, colocando ali no bode Azazel. Eles têm vários desses slides, eu não coloquei todos. Aqui, Nova Terra, e eu coloquei esse aqui, mas tem vários lá, aonde começam a ter relatórios das nossas organizações superiores e relatórios missionários para se passar nas igrejas através de slides com foto. Então esse aqui é o nosso sanatório na Índia. Então é uma foto dele, tem várias fotos lá. Então tem fotos de vários lugares. Ou seja, há uma diminuição do custo. O que acontece? Se torna acessível, todo mundo na igreja passa a ter projetor. Então agora há a possibilidade de se usar esse tipo de mídia que no final do século XIX ninguém usava na igreja adventista, a projeção de slides. E vocês veem aqui que é bem nítido, uma foto mesmo, bem nítido. Vamos dar uma olhada agora nos princípios gerais que Ellen White coloca em relação à mídia. Novamente eu vou fazer um levantamento, não dá devido ao tempo de fazer algo exaustivo. A primeira coisa que nós vemos com os pioneiros e com Ellen White é a mídia impressa, que era maior e mais popular meio de comunicação da época, foi orientado por Deus que deveria ser usado. Deus deu uma visão para Ellen White em 1848. Imprima um pequeno jornal e envie para as pessoas. Ele se tornará uma fonte de luz que brilharão ao redor do mundo. É interessantíssimo nós vemos aqui, elas descerão como folhas de outono. Então,
A nossa casa publicadora, que nós temos várias no mundo, foi orientada por Deus. Então, a principal mídia da época, Deus chegou e falou: use. Ou seja, os nossos pioneiros não tinham problemas com a mídia. E eles não eram vanguarda, usando o que tinha de pior resistência. Não, eles tinham princípios para usar a mídia. A outra coisa que nós vemos, o trabalho midiático na igreja não é profissão, é ministério. Ellen White deixa bem claro isso. Aqueles que ocupam uma posição em nossas editoras são altamente honrados. Uma carga sagrada está sobre eles. Eles são chamados para ser trabalhadores junto com Deus. Eles devem apreciar a oportunidade de uma conexão tão próxima com os instrumentos celestiais e devem sentir que são altamente privilegiados em serem autorizados a dar a instituição do Senhor a sua capacidade, seu serviço, sua vigilância despreocupada. Devem ter um propósito vigoroso, uma aspiração elevada, um zelo para tornar a editora exatamente o que Deus deseja que seja, uma luz no mundo, uma testemunha fiel para Ele, um memorial do sábado do quarto mandamento. Ela não vê apenas como uma profissão, ela vê um ministério, é dedicação exclusiva. Você está ali cumprindo a sua parte, não é? Como qualquer outro pregador da palavra. Ela coloca que nenhum trabalho deve ser realizado para glorificar o indivíduo. E esse é um ponto fortíssimo em relação à mídia dentro do Adventismo. Ela diz: o Senhor exige que todos os escritórios trabalhem por motivos elevados. Em sua própria vida, Cristo lhes deu um exemplo. Todos devem trabalhar com interesse, devoção e fé pela salvação das almas. Se todos no escritório trabalharem com propósitos altruístas, discernindo a santidade da obra, a bênção de Deus repousará sobre eles. Ela também fala que os trabalhadores devem ser um exemplo de vida cristã. Ou seja, se é um ministério, você tem que viver à altura desse ministério. Aqueles no escritório que professam crer na verdade presente devem mostrar o poder da verdade em suas vidas e provar que estão trabalhando para frente e para cima a partir da base do princípio. Eles devem moldar suas vidas e personagens após o modelo e personalidade após o modelo perfeito. Outra coisa interessante é que ela coloca que o uso de imagens ilustrativas não é idolatria. E esse era uma grande discussão na época no mundo cristão. Não querendo ser semelhantes aos católicos, os protestantes, em vários lugares, aboliram totalmente imagens. Nós vemos de Lutero um grupo indo lá, queimando igreja, queimando santos. Por quê? Idolatria. O que ela diz? Segundo o mandamento, proíbe o culto das imagens. Deus mesmo, porém, empregou figuras e símbolos para apresentar aos seus profetas lições que queria que eles transmitissem ao povo, e que assim seriam mais bem compreendidos do que se fossem dados de outro modo. Ele apelou para o entendimento através do sentido da vista. A história profética foi apresentada a Daniel e João em símbolos, e esses deviam ser representados claramente em tábuas, para que os que lessem os compreendessem. Quando ela fala representar as entradas, ela está falando gráficos ali, você colocar para a pessoa ver. Ela não via nenhum problema no uso de ilustrações. Isso não era imagens. Até hoje na Igreja Adventista nós temos alguns problemas nesse sentido, em considerar fotos e outras coisas, ilustrações, como sendo imagens. Um outro princípio que ela coloca aí, está dentro várias coisas, o dinheiro deve ser usado com sabedoria. Por exemplo, entre 1848 e 1850, eles foram agora publicar um novo quadro profético. O Nichols estava contratando um artista para fazer uma arte totalmente nova e etc. O que Ellen White diz? Faz isso não. Pega aquele de Miller. Ele tem um outro erro ali, mas a letrinha tão que não dá nem para ver, usa, está lá. Ou seja, a urgência da época requeria que eles fizessem o quê? Você vai fazer um novo, usa aquele mesmo. Aí você explica, e até você usa para mostrar o quê? O próprio desapontamento.
Isso não significa que ela está dizendo que esse quadro é o quadro perfeito, que você não pode fazer outro. Não, ela só estava recomendando ao Nicolas: nós temos muito para gastar, não gaste nisso. E nesse período que eles se mudam para Rochester, e ali Tiago White começa a nossa primeira casa publicadora, compra o primeiro prêmio, e eles economizam tudo que ganharam durante um ano para poder comprar esse prêmio e não ficar pagando para outros, sob a orientação de Deus. Então, nesse contexto, ela diz o quê? Não vamos gastar dinheiro no tudo, mantém aquilo que já tem. Mas algumas outras coisas, por exemplo, fotos, ela condena e diz que é idolatria. Mas que coisa é essa? Por outro lado, ela tinha fotos que ela tirou e outras que ela ganhou. Ué, mas cadê a consistência aqui? O problema está no elevado custo e fazer da foto uma idolatria. E algumas pessoas não entendem o que Ellen White está falando e diz: ela se contradiz. Porque num lugar ela fala que é idolatria, no outro lugar ela fala que não tem problema. Há sempre esse tipo de aproximação ao ler os escritos de alguém. Na verdade, ela está chamando para o bom senso. O que Ellen White está colocando? Vamos dar uma olhada, não tem tempo de colocar muitos textos, apenas ver. Ela diz: essa confecção e troca de fotografias é uma espécie de idolatria. Satanás está fazendo tudo o que podia para eclipsar o céu de nossa visão. Não vamos ajudá-lo fazendo ídolos de imagens. Precisamos alcançar um padrão mais elevado do que esses rostos humanos sugerem. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Para quem ela direciona isso? Ela direciona isso para famílias que estão gastando uma soma considerável de dinheiro, tirando várias fotos e mandando para os colegas e trocando fotos e mostrando o quê? Olha a minha belezura, né? Endeusando a si mesmo e seus filhos. Olha, hoje, sem gastar nenhum dinheiro, nós podemos fazer a mesma coisa com o selfie. O sujeito vai no banheiro e tira um selfie. Vai aqui, aonde ele põe o quê? Ele se projeta. Até uma pessoa mandou no WhatsApp da minha esposa uma figura assim, né? 2 cachorros, um bonito e um feio, talvez vocês já viram, né? Esse do Facebook, esse da vida real, né? Aí ele retoca, põe um monte de Photoshop para fazer o quê? Se aparecer. É isso que mais está condenando. Além da questão, quando ela fala de idolatria. E a idolatria aqui não está ligada ao segundo mandamento, está ligada a qual? O Senhor diz, primeiro mandamento: não terás outros deuses, ou seja, você é outro. Aqui não é que a foto você está adorando alguma coisa. Não, você através dela está se projetando e se tornando um ídolo para si mesmo. O outro ponto é dinheiro. Essas fotografias custam dinheiro, tá? É algo caro. Aí, no bom senso, ela diz o quê? Em lugar do verdadeiro teste de lealdade, os membros da igreja haviam fabricado testes próprios em roupas e fotografias, interpretando o segundo mandamento como aplicando até mesmo em fotografias. Alguns tinham queimado fotos de seus amigos. Assim surgiu um espírito de crítica, falta de discernimento e dissensão, o que foi um grande dano para a igreja. E a impressão foi dada aos incrédulos que os adventistas guardadores do sábado eram um grupo de fanáticos extremistas, e que sua fé peculiar os tornava indelicados, descorteses, de caráter realmente anticristão. Então as pessoas pegaram aquela citação de Ellen White e fizeram o quê? Pegou as fotos que tinha em casa, as fotos dos amigos e queimou tudo. E quando um amigo vinha dar uma foto, falava o quê? Isso é idolatria. Você está contribuindo com o diabo, vai gastar o dinheiro em coisa melhor. Olha, se o sujeito gastou dinheiro em alguma coisa e vai lhe dar, o que você vai fazer? Recebe. Qual o problema? Você vai fazer com isso depois?
mais recebe. Ali não é hora de você dar lição de moral em ninguém. Quantas vezes minha filha era alérgica a todo tipo de produto animal, ganhou chocolate, ganhou um monte de coisa que a gente fazia. Recebia e agradecia, muito obrigado e tal, e levava embora para casa depois. Então ela diz, olha, cuidado. E nós precisamos ter sabedoria ao ler e entender aquilo que está sendo escrito. Então o grande foco é dinheiro usado com sabedoria. Na questão de apresentações teatrais, ela tem duas atitudes. A primeira é neutra, onde ela coloca o quê? Por exemplo, a neta dela participando da dramatização infantil, ela disse que, olha, a dramatização que ela participou foi boa, mas em relação a várias outras coisas do mesmo programa, ela fala, não foi bom, criticando algumas outras dramatizações que foram feitas. Ou seja, no mesmo programa, um ela disse que foi bom e o outro ela disse que não foi. Ali está a citação. Na questão negativa, ela vê, primeiro, custo-benefício. Olha, você está gastando muito dinheiro. Aqui no evangelismo havia um evangelista que começou a contratar atores, cantores e dramaturgos para fazer as coisas, gastavam um grande dinheiro. Ela falou assim, não, meu filho, não precisa fazer isso não, para chamar a atenção do povo. Prega a palavra, vai no fácil, barato e bonito, que isso dá certo, mais do que colocar isso. O grande foco que ela tem na maioria das citações é a questão de estilo de pregação. Então, no estilo de pregação, de evangelismo, de culto, ela diz que nós não deveríamos ter nada teatral. E alguns interpretam isso errado. O que ela está dizendo? Você, como pastor, não tem que ser palhaço, Silvio Santos ou qualquer outra coisa. Ela diz, você tem que ser alguém que é apenas um instrumento. A palavra é que passa. Você não deve chamar a atenção para você. Fazer macaquice na frente. A atenção não é você. O poder está na palavra. Esse é um ponto-chave que ela coloca. A outra questão é exaltação própria. Ela diz, cuidado com a maneira como você vai usar a dramatização. Quem é que está sendo honrado? Quem está dramatizando? Ou o foco? Ou o tema que está sendo colocado? Ela diz, da maneira como você faz, você pode levar os seus filhos a criarem desejos de exaltação própria. Cuidado. Ela também diz que o problema da frivolidade e o objetivo de entreter. Quando você vai fazer, qual é o objetivo? O que você quer alcançar? Você tem que transmitir a mensagem. Por isso que ela coloca que se deve evitar dramatização que não tenha nenhuma fala. Seu sujeito está lá. Então a mensagem é subjetiva, está na mente do sujeito entender o que está sendo feito. Sem sensacionalismo. Ela diz que tem que ter coerência do participante. Quem está na frente tem que viver aquilo que prega. Então cuidado com quem você chama para estar na frente do evangelismo e dos cultos da sua igreja. Aqui ela não está falando de alguma pessoa. Eu tinha corais na igreja, quando estava fazendo conferência evangelística. Só que você está num coral, está acontecendo o quê? Um monte de pessoas, ninguém aparece. O problema é você pegar alguém e pôr ele lá na frente para pregar, ou dirigir o louvor e etc. Que quem está olhando fala, mas aquele fulano não é o... Então ela diz, cuidado como você vai fazer. E ela também coloca aqui a centralidade do método. Ela diz, o mais importante não é o método. O mais importante é o conteúdo. Ela não está desprezando o método. Está falando, se você valoriza mais o método, você vai ter problemas. Conclusão. Os movimentos Milerita e Adventista usaram em seus projetos evangelísticos as principais facilidades da mídia de seus dias. Eles não tinham problema com mídia. E eles não foram também vanguarda.
depois que saiu, não. O que tinha de top, dentro do princípio que eles estabeleceram, que era abrangência e baixo custo, eles usaram. Eles pegaram o melhor da mídia da sua época. O não uso de alguns tipos de mídia estava ligado principalmente ao fator financeiro. É recomendado parcimônia e sabedoria no uso das mídias na pregação do Evangelho. Tudo que promover sensacionalismo deve ser evitado. A mensagem deve ser o centro e não o método. A mídia é só um instrumento para que a mensagem brilhe. O indivíduo não deve usar estilo teatral em sua apresentação oral do Evangelho. E ela coloca para evitar centrar o sucesso, para atrair pessoas para Cristo, no método. E às vezes nós, se não fizer assim, não atinge esse, não. O poder está na palavra. Então hoje, se nós seguirmos esses princípios, usar as mídias que têm maior abrangência, com um bom custo e benefício, sem colocar a idolatria na pessoa ou no método, mas sim na palavra, não tem nenhum problema nós usarmos a mídia, e deveríamos usar como eles fizeram com a mídia do seu tempo.